joia de valor para o coração, para o coração. O amor é eficaz e alegria traz grande emoção, grande emoção. Foi esse amor quem fez a sepultura abrir. O meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração da vida, é uma canção. O amor. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. E o texto vai dizer assim: todos já acharam? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade e confesso aos irmãos que esta palavra é uma palavra que compungiu muito o meu coração. E aquilo que foi falado anteriormente pela irmã Taiwane só fez confirmar aquilo que Deus havia falado. Nesse contexto aqui, meus irmãos, do capítulo 3, Cristo está conversando com Nicodemos. Nicodemos, às escondidas, procura Jesus e pergunta para ele: Senhor, sabemos que as obras e os sinais que fazes não podes fazer se não fores usado por Deus, se não vieres da parte de Deus. E então Jesus vai dizer a Nicodemos: olha, Nicodemos, eu te afirmo em verdade que aquele que não nascer de novo, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era um principal da sinagoga. O texto vai dizer que Nicodemos, ele era um dos principais fariseus. Ele era muito conhecido e muito considerado. Mas, assim como muitos religiosos daquela época, Nicodemos esperava que o Messias estabelecesse um reino físico, um reino político, um reino social. Nicodemos esperava que o Messias viesse, quebrasse o reino de Roma, o Império Romano, e estabelecesse o seu reino na terra. Mas Nicodemos, diante daquele que é a vida, diante daquele que é a palavra, Nicodemos não entendeu. E então Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E então Nicodemos faz uma pergunta: mas Senhor, como pode um homem, sendo já velho, nascer outra vez? E aí então Jesus explica para ele: olha, aquele que não nascer da água e que não nascer do Espírito, não pode ver, não pode contemplar o reino de Deus. E o que é nascer de novo? O que vem a ser nascer de novo?
Significa nascer de Deus, não nascer da carne, não nascer da vontade humana, mas nascer de Deus. Como é esse processo? Em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, Paulo vai dizer: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque aquele que é nascido de novo, ele vai negar a si mesmo. Aquele que é nascido de novo, ele vai negar os seus desejos, as suas impulsões, a fim de ser santo e agradável para Deus. Que é o vosso culto racional, que é o vosso culto legítimo, que é o vosso culto espiritual. O culto, ele não é só aqui, o culto, ele não é apenas na igreja, o culto é todo dia. O culto começa de manhã e termina às 0 horas. E quando você vai dormir, o culto continua, porque Deus está te guardando. E quando você amanhece o dia, o culto começa novamente. Então quer dizer que esse nascer de novo é diariamente, não é apenas no dia que o Espírito Santo me alcança e eu me converto a Cristo, mas é diariamente, porque diariamente eu tenho que me renunciar e morrer para mim mesmo e viver para Deus. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Pedro. O Wilson disse: entrega a mensagem, então eu vou entregar. 1 Pedro, capítulo 2. Perdão, 1 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 23. Fique com a Bíblia e me acompanhe, por gentileza. O texto vai dizer assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que palavra? Verso 1 do capítulo 2. Despojando-se, despindo-se, desfazendo-se, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Aquele que é nascido de novo, ele deseja ardentemente as coisas do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, conforme está escrito em Romanos 8, cogita das coisas do Espírito e se agrada e se deleita em Deus. Voltando para o capítulo 3 de João, finalmente aqui está a razão pela qual nascemos de novo. Porque Deus amou o mundo. O texto diz: Deus amou o mundo. Logo aqui, o apóstolo João nos dá a abrangência desse amor. Esse amor, ele não é exclusivo para A, para B, mas esse amor é para o mundo, ou seja, para todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, preto, brancos, pardos, brasileiros, argentinos, chineses, alcoólatras, adúlteros. O amor de Deus alcança a todos, sem fazer acepção de pessoas. Esse amor está aqui hoje. E se você ainda não foi alcançado por esse amor, meu irmão, a porta da graça está aberta. Ele amou de tal maneira
O texto não consegue explicar como, que maneira é esse amor, mas ele amou de tal maneira. Que maneira? Ele deu o seu filho. Ele deu. Você sabe quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus é Jesus Cristo, e Ele não é apenas o Filho de Deus, Ele é o autor da vida, Ele é a palavra que sustenta todas as coisas. Ele não só detém o poder, Ele é todo o poder. Ele não só detém a glória, Ele é a expressão exata da glória. Esse é o Filho de Deus. Mas em Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer: Ele se esvaziou da sua glória e não se apegou ao fato de ser como Deus. Ou seja, ele abraçou a proposta da dor para ser pendurado num madeiro como o pior dos homens. E você sabe a qualidade das pessoas que eram penduradas no madeiro? Os piores ladrões, os piores bandidos. As pessoas passavam, olhavam para Jesus e diziam: está ali, meu filho. O pior bandido está ali, ó. Está ali os piores. Ele se fez maldito. Meu irmão, essa palavra deveria triturar os nossos corações. O Santo dos Santos, o mais excelentíssimo, o Altíssimo, Ele se desfez para que eu e você não morrêssemos e não perecêssemos no inferno. Para que eu e você vivêssemos. Esta é a razão pela qual devemos nascer de novo. Mas não para por aí. O texto vai dizer, hoje de manhã na aula nós estávamos comentando, só tem 2 caminhos, não tem um terceiro. E quem opta pelo terceiro automaticamente está optando pelo segundo. Ou é Deus, ou é Cristo, ou é renunciar-se a si mesmo, ou é inferno. Não dá para dar glória não, isso dói, mas é uma realidade. Meus irmãos, como foi falado aqui, estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos. É momento de pregar a cruz, é momento de nos voltarmos para Deus, é momento de nos achegarmos a Deus. Mas não se preocupe, para aqueles que creem e para aqueles que ainda não creem, o amor está aqui, a palavra do Senhor está aqui, a salvação está aqui. E se você ainda não crê, há salvação para você ainda hoje. João capítulo 1, a partir do verso 10, o texto vai dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os quantos receberam, a quem? A pretos, a brancos, a gregos, a gentios, a ricos, a pobres, a todos os povos de tribo, língua e nação, a todos estes que creram nele, que renunciaram às suas próprias vontades, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. E para finalizar, Romanos capítulo 8. Por favor, abra comigo. Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Olha o que o texto vai dizer.
Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em quem? Em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, aquilo que a lei não poderia fazer, pelos esforços humanos, pelos méritos humanos, pela bondade humana, meu irmão, aquilo que a lei não poderia fazer, Deus se fez maldito através do seu Filho. Ele foi pendurado no madeiro, ele foi fiel, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquilo que nós não poderíamos fazer para nos salvar, para nos livrar da ira de Deus, Deus fez através do seu Filho amado Jesus Cristo. Portanto, aqueles que estão em Cristo, aqueles que se arrependem, que confessam a Cristo como Senhor, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 38, ele vai dizer: portanto, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que está em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra ela possa arder em nossos corações e que nós possamos desejá-lo todos os dias. Sabemos, meu irmão, o quanto é difícil negar a carne. Sabemos, meu irmão, o quanto as tentações são diárias e nos batem todos os dias. Mas o consolo que vem do céu está bem diante de nós. Fecha a porta do nosso quarto, do teu quarto, e se ajoelha diante dele. E chora e confessa os teus pecados para ele. Porque ele tem o consolo. Ele tem aquilo que preenche as nossas almas. As nossas almas têm sede de eternidade, meu irmão. E só quem pode preencher essa eternidade é o Senhor. Crente nascido de novo tem sede pelas coisas do céu. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era.